Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Vamos compartilhar hoje, na Palavra de Deus, um trecho bíblico que está no livro de Ezequiel. Eu estava fazendo uma leitura bíblica nesse livro e encontrei algo interessante que vou compartilhar com vocês. Nós vamos ver algo que está atrelado à pessoa de Deus, ao caráter de Deus, algo que nós poderíamos chamar de o princípio da recompensa. O nosso Deus, o Criador de todas as coisas, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é um Deus que trabalha com recompensa. Isso também pode ter a ver com o princípio da retribuição. Se você quiser acompanhar em sua Bíblia, abra em Ezequiel, no capítulo de número 29. Eu vou ler inicialmente apenas o versículo 20. Está escrito o seguinte: Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim. Palavra do soberano, o Senhor. Primeiramente, vocês devem estar curiosos sobre para quem Deus está falando, pois o início do versículo 20 diz: Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços. Deus entregou o Egito nas mãos de quem? Para recompensar os esforços de quem? Nós vamos ver isso. Está se referindo à pessoa de Nabucodonosor. Se vocês lerem um versículo anterior, o versículo 19, vocês vão ler o seguinte: Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: Vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele levará embora a sua, ou melhor, e ele levará embora a riqueza dessa nação. Então nós vemos aqui que Deus falou através do profeta Ezequiel que ele entregaria o Egito nas mãos do rei Nabucodonosor. Então vamos voltar aqui para o versículo 20, onde Deus disse: Eu lhe dei o Egito como recompensa. Vamos focar um pouco nessa palavra aqui, recompensa. Se nós fizermos uma busca na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitos e vários versículos e passagens bíblicas onde nós veremos Deus prometendo recompensas e também trabalhando com recompensas na vida de pessoas, sendo no âmbito individual ou no âmbito coletivo. Vamos ler o que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Então nós vemos aqui uma profecia do Senhor Jesus Cristo que foi escrita pelo apóstolo João, aonde o Senhor diz que em breve ele vem, ou seja, ele voltará. E quando ele voltar, ele vai trazer consigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Isso nos faz lembrar que tudo o que nós fazemos nessa terra vai nos gerar uma recompensa a qual nos será dada no dia do juízo. Temos também aqui outra referência, Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Eu imagino que vocês tenham observado aqui, até agora, nesses dois versículos, um em Apocalipse e o outro em Jeremias, que o Senhor está falando de retribuir a cada um de acordo com seus atos e também recompensar a cada um de acordo com as suas ações. São palavras diferentes que querem dizer a mesma coisa, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que essas ações são todos os tipos de ações, todos os tipos de atos, sejam coisas boas ou sejam coisas más, sejam acertos, sejam erros, sejam atitudes de obediência ou atitudes de desobediência. Tudo vai gerar uma recompensa para cada um de nós.
Vamos ver o que está aqui em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo de número 8. Está escrito o seguinte: quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo também conhecia esse princípio que faz parte da pessoa de Deus. Ele sabia muito bem que Deus trabalha com recompensas. E ele escreveu aos Coríntios dizendo que aquele que planta e também aquele que rega também trabalha para o mesmo objetivo, independente do que a pessoa faz em uma lavoura, em uma colheita, em uma plantação, se ela foi aquela que preparou a terra, ou aquela que lançou as sementes, ou se é aquela que regou, ou se é aquela que cuidou, ou até mesmo aquela que colheu. Todos estão trabalhando para o mesmo objetivo, que é obter uma boa e produtiva colheita. Todos terão a recompensa pelo seu trabalho. E assim acontece no reino de Deus. E é sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui quando ele escreveu aos Coríntios. Está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 8. Ele diz no final do versículo: e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Então, se o próprio apóstolo Paulo reconheceu que o trabalho no reino do Senhor é um trabalho árduo, quanto mais o Senhor nosso Deus também reconhece o nosso trabalho e nos dará a devida recompensa. Agora vamos ver aqui que o apóstolo Pedro também conhecia esse princípio. Ele disse algo sobre isso e está registrado em Mateus capítulo 19, verso 27. Está escrito o seguinte: então Pedro disse: deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? O apóstolo Pedro perguntou para o próprio Senhor Jesus Cristo: Senhor, nós abandonamos tudo. Deixamos casa, deixamos nossa profissão, nosso emprego, nossa família, pais, irmãos, parentes, amigos, vizinhos, tudo, nossos bens materiais. Qual será, Senhor, a nossa recompensa por causa disso? Então nós vemos aqui que o apóstolo Pedro também, ele conhecia esse princípio que há na pessoa de Deus, a maneira de Deus trabalhar com a recompensa. Tudo o que nós fazemos para Deus tem a sua devida recompensa. Vamos voltar aqui um pouco para o versículo 20 de Ezequiel 29. Deus disse o seguinte através do profeta Ezequiel: eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim. Então nós vimos aqui já alguns versículos que nos mostram que Deus trabalha com recompensa. E Deus aqui está falando no versículo 20 que ele deu o Egito para recompensar a Nabucodonosor por causa dos seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim. Talvez alguns de vocês podem estar questionando, mas Nabucodonosor foi um homem mau. Nós ouvimos muitas pregações colocando Nabucodonosor como um homem mau, que lançou os amigos de Daniel na fornalha. Sim, Nabucodonosor teve seus momentos de praticar maldades, mas se vocês pesquisarem na Bíblia, vocês vão encontrar um momento em que Nabucodonosor, após ficar um período recluso no meio da mata, no meio da natureza, no meio da selva, ele reconheceu que o Senhor é Deus e ele louvou ao Senhor, ele engrandeceu o nome de Deus. Eu entendo nessa passagem que ele se converteu ao Senhor. E ali a Bíblia relata que os seus servos foram lá e levaram ele de volta para o seu trono. Vamos ver aqui alguns versículos anteriores e vamos ver quais foram os esforços do rei Nabucodonosor. Esforços esses que fizeram com que ele merecesse, aos olhos de Deus, uma recompensa. E eu quero deixar claro para vocês também que Nabucodonosor, ele era considerado como um servo de Deus. Por que servo? Porque ele era um instrumento de Deus para executar o juízo sobre as nações, nações que estavam desagradando a Deus, inclusive a nação de Judá, o reino sul de Israel. Eu vou ler aqui agora
Em Ezequiel, no capítulo 29, a partir do versículo 18, está escrito o seguinte: Filho do homem, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, conduziu o seu exército numa dura campanha contra Tiro, uma cidade nas regiões marítimas, a leste ali da região de Israel. Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum, e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Se nós fizermos uma pesquisa, vamos ver que Nabucodonosor, ele destruiu muitas nações. E ele foi um instrumento de Deus para castigar essas nações por causa de seus vários pecados, principalmente por causa da idolatria. E quando Nabucodonosor fez uma campanha militar contra a nação de Tiro, quando nós fazemos estudos, nós vamos ver que há um consenso entre os estudiosos, no qual eles dizem que essa cidade de Tiro ficou sitiada por 13 anos, uma campanha dura, uma campanha que fez com que os soldados de Nabucodonosor trabalhassem muito. Nesse trecho aqui, ó, onde diz: toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum, e todo o ombro ficou esfolado, nós vamos ver em alguns comentários, alguns estudiosos falando que eles ficaram, os soldados de Nabucodonosor, muitos deles ficaram carecas, sem cabelo, calvos, por causa de 13 anos naquela campanha, vestindo suas armaduras, usando seus capacetes e também carregando pesados fardos de terra na cabeça e também no ombro. Não apenas de terra, mas também de outros materiais necessários para construir armas e ferramentas de cercos ali para destruir a cidade de Tiro. Então aqui está dizendo: toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum, e todo o ombro ficou esfolado. Eles tiveram um grande esforço, ficaram 13 anos ali cercando esta cidade. E aí, o que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 29, a partir do versículo 18? Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa. Em outras palavras, mesmo com todo esse esforço, 13 anos cercando a cidade de Tiro, seus soldados se sacrificando, quando eles conseguiram conquistar a cidade, eles não obtiveram a recompensa devida através daquela campanha que eles conduziram contra a cidade de Tiro. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas apenas a título de curiosidade. Alguns estudiosos vão dizer que a cidade de Tiro se rendeu a Nabucodonosor. Por isso, eles não saquearam a cidade. Por isso, a recompensa não foi suficiente para pagar os soldados por aquela campanha. Eu acho pouco provável esse ponto de vista, essa ideia, essa teoria. Uma outra teoria diz que, durante esse período em que eles ficaram cercados, o rei de Tiro conseguiu despachar as suas riquezas através de navios ali pelo mar Mediterrâneo. E quando se completaram os 13 anos e Nabucodonosor por fim conseguiu vencer a cidade, quando eles entraram lá, já não tinham grandes riquezas para recompensar o seu exército e nem mesmo levar para as tesourarias da Babilônia, como recompensa por essa campanha militar. E o nosso Deus Todo-Poderoso, sendo um Deus que recompensa, vendo isso, ele fez questão de recompensar o seu servo Nabucodonosor. Ele falou pela boca do profeta Ezequiel. Ele disse o seguinte: eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços. Olha só, eu vou ler um pouco os versículos anteriores aqui para ficar mais completa a ideia. Filho do homem, a partir do versículo 18, filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu seu exército numa dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum, e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ou seja, mesmo assim, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor: eu vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor
da Babilônia, e ele levará embora a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o seu exército. E no versículo 20 continua: eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim. Aqui nós vemos que Nabucodonosor trabalhou para Deus. Ele executou o juízo contra as nações ímpias a favor de Deus. O próprio Deus diz no versículo 20: eu vou dar o Egito como recompensa pelos esforços de Nabucodonosor por causa do que ele e o seu exército fizeram para mim. Palavra do soberano, o Senhor. Os estudiosos também afirmam que as riquezas que Nabucodonosor levou do Egito foram tão grandes, mas tão grandes, que pagou muito mais do que eles receberiam ali naquela campanha militar de 13 anos contra a cidade de Tiro. Então, imagina o que Deus não tem reservado para mim e para você após a ressurreição, a recompensa que está guardada para nós após o dia do juízo, quando vamos viver uma vida eterna na presença do Senhor Jesus Cristo. Portanto, fiquem por aqui com esta reflexão e não se esqueçam, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor vai nos gerar uma recompensa eterna. Mas vamos ficar atentos, vamos fazer com o coração não apenas nas recompensas, mas principalmente com a intenção e o objetivo de agradar o coração de Deus, salvar e libertar as almas do pecado. Então ficamos por aqui com mais uma reflexão do canal A Porta Estreita. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like e compartilhem para que outras pessoas também sejam edificadas. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue lhes abençoando.